Olá pessoal, então vamos lá, dando continuidade aí às nossas aulas aí, e hoje a aula de nutriente, né? Nós paramos aí na aula 1 nos carboidratos, então vamos lá para o próximo nutriente, que são os nossos lipídios. Então, continuando a nossa aula aí, vocês viram já então que as vitaminas, os sais minerais, né, eles regulam o nosso organismo, os carboidratos fornecem energia para o nosso corpo, né? Lembrando lá que nós temos três, né? Os monossacarídeos, os disacarídeos, os polissacarídeos, né? Um com uma molécula de carboidrato, outro com duas moléculas de carboidrato e outro com várias moléculas de carboidratos, né? Lembrando que os disacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos, eles têm uma maior tendência em se transformar em quê? Em reserva de energia. Quem é a reserva de energia legal pra gente, pessoal? Olha lá, são os nossos lipídios, né? Os nossos lipídios são os nutrientes que fazem a nossa reserva de energia. Nosso corpo tem que ter reserva de energia. Você imagina assim, é a mesma coisa, compare com um carro, né? Se a gente coloca, ou uma moto, né? Coloca lá, gasolina na moto, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Chega uma hora que a gasolina acaba. Você imagina se não tivesse aquela torneirinha para virar para reserva. Ou se o nosso carro não tivesse um marcador lá, acendendo uma luzinha, dizendo assim, ó, agora está na reserva. Quer dizer, o carro ia parar, a moto ia parar. E o nosso corpo, o que ia acontecer? Ia parar também, ia morrer. Então nós temos que ter sempre uma reserva de energia. E isso que é legal. É isso que esses caras fazem aqui, ó, os lipídios, né? Então são as nossas reservas de energia. Lembrando, os lipídios, que são as gorduras, pessoal, muitos alunos falam, ah, professor, eu não como carne com gordura. Não é isso, não é somente a carne. A carne, lembrando, vocês vão ver aí que é o nosso próximo nutriente, ele traz muita proteína na realidade. E o principal nutriente dele não é a gordura. Então a gordura que está na carne é só um fato ali, né? Uma pequena parcela. Nós temos vários alimentos que trazem gordura. Por exemplo, aqui coloquei a fotinha, ó, bolacha, pregnadaço de gordura, né? Margarina, manteiga, o nosso delicioso sorvete. Quem não gosta? Eu adoro sorvete. E ele é praticamente a base, é gordura, né? Salgadinhos. Então nós ingerimos gordura constantemente, diariamente nas nossas refeições. O que nós temos que colocar em mente, moçada, é o seguinte, é que nós não podemos exagerar nas doses aí de lipídios, de gorduras, né? O nosso corpo precisa sim desse nutriente, mas nós temos que ser um pouco moderados com a ingestão desse tipo de nutriente, ok? Mas ele é importante, porque na falta, ó, do carboidrato, né? Coloquei aqui, na falta do carboidrato, né? Lembra do mono, do di e do poli lá? Nós temos a nossa torneirinha de reserva. E aonde ele vai buscar isso? Nos nossos lipídios, né? Então os lipídios são de fundamental importância. Botando um gancho lá de novo na aula 1, lembra lá que existem algumas vitaminas também que precisam ser absorvidas e elas só são absorvidas através dos lipídios, através das nossas gorduras, pessoal. Ok? Eu acho que ficou bem claro com isso. Qualquer dúvida aí, a gente pode estar retornando em sala de aula, né? E quem não assiste as minhas aulas em presença, né? Tem o nosso e-mail aí para que vocês entrem em contato. Ok? Bom, vamos continuar aí, pessoal. Então, nós temos as nossas, depois dos lipídios, por último, as nossas proteínas, que são extremamente importantes porque eles constroem tecidos, né? Principalmente em musculatura, né? Constrói células, compõe as células, né? O pessoal que já está no ensino médio já tem uma ideia, já sabe que as proteínas, na realidade, são macromoléculas. Eu coloquei Chui aí, né? Super, hiper, ultra importante aí, que as proteínas são macromoléculas, são moléculas enormes. E na realidade a constituição delas são formadas aí sim por moléculas de aminoácidos, tá? Então esse conjuntinho de aminoácidos forma uma proteína, né, que constitui as células. Vem aí até um gancho aí de lá da evolução dos seres vivos e algumas teorias ali, né, dos elementos biogênicos que conseguem formar esses aminoácidos aí, desenvolvendo as primeiras células, né? Alguns pesquisadores aí, alguns estudiosos aí aplicam essa visão aí para explicar o surgimento da vida no nosso planeta. Ok? Bom, já estou falando de outra coisa, né, pessoal? Então vamos lá voltar. Esse é mal de professor, cara.
Então vamos voltar aí nas proteínas. Então as proteínas, elas constituem o corpo de um organismo, ok? Eu me embaralhei aqui um pouco. Porque eu fiquei viajando lá no negócio dos seres vivos, da evolução. Já fiquei pensando em outra coisa. Então, as proteínas aí, para a gente fechar o nosso assunto, ele é o nosso último nutriente, né? Então nós vimos lá os sais minerais, nós vimos as vitaminas, nós vimos os carboidratos, nós vimos os lipídios e por último as proteínas, aquelas que constituem realmente a musculatura, que fazem, que constroem, né? A gente chama as proteínas de construtor, extremamente importantes. E eles estão aí na maior parte dos alimentos aí, são as carnes, os próprios derivados de leite, o leite, né? Ovos, nós conseguimos encontrar as proteínas. E alguns vegetais também, a maior parte de sementes, ok? Bom, andando mais um pouquinho, então a gente fica aqui com essa visão aqui da mulher, né? O que seria uma alimentação saudável, né? Perceba o seguinte, olha a cabecinha dela, né? A fadinha, né? A fadinha, aquela figurinha boazinha, né? Agradável, olha, vamos comer frutinha, vamos comer verdura que faz bem. E a outra aqui, né? Como se fosse uma madrasta, né? Aquela coisa, não, vamos comer aqui, ó, só o lanche, macarronada, né? Então a gente fica naquela dúvida, né? Como comer, né? O que comer, né? Então aqui eu tentei mostrar para vocês o que é uma alimentação saudável, tá? Então, primeira coisa, pessoal, quando vocês montarem seus pratos, percebam, vejam, como se fosse uma foto, veja se o seu prato está colorido. Se o seu prato estiver colorido, isso já é um bom indicativo de que você tem praticamente quase todos os grupos de nutrientes aí no seu prato, tá? Olha que é um prato colorido, né? Eu tenho sais minerais, eu tenho vitaminas, eu tenho aqui os carboidratos, tenho proteínas, né? O bifinho aqui, eu tenho feijão também que entra no grupo de proteínas, tem o ovo que tem um pouco de proteína, mas o ovo aqui ele dá um pouquinho da gordura também. Fritura que lá entra aqui, mas nunca esquecendo dessa grande parte aqui, que é os sais minerais e as vitaminas, tá? Então aqui nós temos todos os grupos aí de alimentos, esse seria o ideal de um prato de refeição, ok? Ou seguir a nossa pirâmide alimentar, que é da Organização Mundial da Saúde, né? A base, sempre proteína, depois um pouco menos, mas com uma base grande ainda, frutas e vegetais, né? Que são os sais minerais e as vitaminas. Por subsequência aqui um pouco menor, as proteínas, né, que são as carnes, os laticínios, e por último aqui, importante também, mas numa menor quantidade, as gorduras, ok? Se nós seguirmos aí essa pirâmide alimentar, nós com certeza vamos ter uma alimentação saudável. O que nós não podemos fazer é trocar, né? Gordura, colocar aqui no lugar dos carboidratos, carboidratos você colocar no lugar da gordura, proteína vir no lugar das frutas, as frutas vir no lugar, enfim, deu para entender, né? Nós temos que seguir essa base, que essa base é a que traz uma alimentação saudável para nós. Ok? Eu acho que por isso é só, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida aí, vocês podem colocar aí no meu e-mail aí, né? Eu não coloquei aqui, mas é professorludervan@hotmail.com. Qualquer dúvida, né? Vocês podem estar escrevendo, que eu vou ter o maior prazer de responder. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Valeu!